Ontem o Flamengo viveu noite de Libertadores intensa, venceu Estudiantes nos pênaltis. Avançou às semifinais, mas não sem controvérsias. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo que rolou, os gols, os erros, o lance que gerou revolta. E também a opinião do Mauro César. Vem comigo porque essa classificação deixou muito o que discutir. 2. Desenvolvimento. A partida é momento decisivo. Flamengo começou muito forte. Abriu vantagem de 2-0 com gols de Pedro e Varela no primeiro tempo, pressionando Estudiantes desde cedo. O time parecia que ia resolver o confronto em casa, diante da torcida, com domínio absoluto. Mas no segundo tempo, Estudiantes se soltou. Cresceu, pressionou, principalmente quando houve a expulsão controversa de Gonzalo Plata, que depois foi rescindida pela Conmebol, revertendo a punição. Polêmicas que marcaram o jogo. O lance da expulsão de Plata, ele foi advertido com o segundo cartão amarelo por um lance que ele foi quem foi agredido, gerou revolta porque parecia decisão equivocada do árbitro. Flamengo fez reclamação oficial e a expulsão foi retirada. A queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo pesou muito. Estudiantes aproveitou oportunidades, descontou com carinho nos minutos finais. Opinião do Mauro César. Mauro César disse que mesmo com a vitória, o Flamengo teve uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo. Criticou o excesso de passes laterais e falta de profundidade ofensiva, quando já tinha vantagem para matar o jogo. Ele também apontou que Pedro precisa ser mais sério, ou seja, cobranças grandes para que o atacante corresponda quando o time precisa resolver jogo. O Flamengo ainda não mostrou isso. Ô, Mauro, claro, falta muito tempo ainda para semifinal, final. Você inclusive criticou a enquete, eu sei que isso é uma coisa pessoal comigo, porque afinal estamos rompidos, mas nesse tempo, se você tivesse que escolher coisas para o Flamengo melhorar, você escolheria o quê? Postura. A primeira coisa que eu faria era, já que o Zico hoje é até funcionário do Flamengo, o Zico faria algumas palestras para os jogadores para abordar isso que o Danilo tocou agora, esse tema. Se você pegar, quem não viu o Zico, pega os gols do Zico, alguns no YouTube, repare, todas as finalizações são tiros fortes tirando do goleiro. O Zico nunca fazia negócio, a não ser como recurso, né? O último recurso, cavadinha, toque de letra, nunca teve gracinha. O Zico sempre, e não que ele não soubesse fazer, porque diante do goleiro era seriedade 200%. É isso que eles têm que aprender. E contra um adversário que, bem, tem uma história. Aqui tem uma coisa na Argentina que é muito diferente do que há no Brasil. Vou repetir, nenhuma torcida tem a relação que alguns clubes especialmente têm aqui com a Libertadores. Aqui se aprende, em La Plata, quem torce para os Estudiantes, desde o berço, que a Libertadores é tudo. E que, na visão deles, nós temos 4. No clube, tem uma coisa curiosa, eu mostrei até na minha rede social lá, tem um restaurante que funciona ali no andar de baixo, e você, quando não é dia de jogo, pode almoçar à beira do gramado ali. Eu almocei até na véspera do jogo. Bela milanesa, aliás, hein? Que bela milanesa. E no dia do jogo você pode comer ali, jantar, no caso, jogar à noite, e assiste numa cadeira ali na beira do campo também. Aí não tem as mesas, claro, para o pessoal poder jantar à beira do gramado, mas você vê o jogo dali de perto. Sai do restaurante, senta e vê o jogo. E aí do lado tem um coworking, né? E nesse coworking você tem umas baias para trabalhar individualmente e salas de reunião. Uma das salas de reunião, sabe qual é o nome da sala de reunião? Cada uma tem um nome. Uma delas chama-se Mineirão. Eu falo, por que Mineirão? Porque foi lá que o Estudiantes ganhou em 2009 o seu último título da Libertadores. Então eles pensam nisso, gente, o tempo todo. O Eduardo Domingues, ontem na coletiva depois do jogo, ele falava, para voltarmos à Libertadores temos que ganhar o título, porque o time está muito longe da pontuação que leva à Libertadores. Tem que ser campeão do Clausura. Se classificar, fazer o mata-mata e ser campeão. Então eles pensam o tempo todo, cara, para esses jogadores, para a torcida, para quem é dos Estudiantes, esse jogo de ontem é tudo. Tudo, tudo, tudo. Não existe comparação de nenhum outro confronto com uma partida como essa. Então os caras jogam a vida. E isso não é piada, não é clichê, é fato. Então, como disse Felipe Luiz, né? Não, eles cobrem uma área enorme do campo. Sim, porque o cara corre mais, o cara dá algo mais, o sujeito vai na bola sabendo que ele não pode errar. E por isso que aí quando a bola cai no pé do Pedro, ele acha que vai fazer o gol, ele quando pensa, ele vai se atirar na bola, aparece o Facundo Rodrigues num carrinho e impede o gol. Por exemplo, né? Aí o Arrascaeta tem uma chance, num erro, um dos poucos erros, né, do time argentino, caminha com a bola em direção ao gol, tem a chance de chutar de fora da área, mas ele prefere parar, tentar um drible, ver a melhor escolha, tenta o passe para o Pedro, os dois se embanando, são desarmados e perdem. No começo do segundo tempo.
Então, isso é a primeira coisa que tem que aprender com relação à definição de jogadas. E, claro, entender que o adversário vai jogar tudo que pode e algo mais. Com o Racing vai ser pior nesse sentido, a não ser que o Flamengo consiga um placar muito bom no Rio de Janeiro. Se chegar na Rio de Janeiro com a diferença de um gol, vai ser muito complicado. Quem não viu, veja a maneira que o Racing virou para cima do Peñarol, por exemplo, a reação dos jogadores. Agora, do ponto de vista tático, de conteúdo, é um time, acho que inferior um pouco aos Estudiantes. O Eduardo Domingues é um técnico mais estratégico do que o Gustavo Costas, que é um louco à beira do campo, mas consegue fazer os jogadores dele se matarem no gramado. E é um time chuta-chuta. Abriu o chuta. Ao contrário do Flamengo. São extremos. O Racing é um time que chuta de qualquer lugar. Abriu, tem oportunidade, arrisca. E de vez em quando dá certo. E tem um currículo, né? Venceu vários brasileiros. O Fortaleza, o Cruzeiro, o Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Botafogo, todos eles caíram para o Racing, em diferentes fases de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Ô Danilo, sabe onde chegamos? Audiência bibrutal? Audiência bibrutal nesse momento. Barbaridade. Então vamos aumentar o número de likes. Não aumenta não. Eu vou sugerir essa sugestão do Mauro, que o Zico faça uma palestra para o jogador, que o Zico leve junto o Nunes. O que está faltando, tudo que nós estamos falando aqui de postura e tal, é raça. Isso. É raça, é empenho. E chute pro gol. O Nunes não tinha medo de chutar pro gol. Não era um jogador técnico, fabuloso, sensacional. Qual que era o apelido dele? Foi um baita artilheiro. Então, o Zico levar o Nunes junto. Não. Olha aqui, olha como é que... E botar os vídeos do Nunes também, se empenhando em campo. Qual era o apelido do Nunes? 3. A classificação contra Estudiantes é importante. Sim, Flamengo segue vivo na Libertadores, mas os alertas estão acesos. Controle emocional, escolhas táticas e arbitragem ainda podem pesar. O time tem crédito, mas precisa limpar a cabeça para o jogo de volta, onde não poderá vacilar. E aí? Torcedor, quem pra você foi quem salvou essa noite? Pedro, ou a defesa que resistiu? Deixa seu comentário. Deixa o like e se inscreve no canal Cartão Vermelho, onde a análise vai além do resultado, vai para a realidade do gramado.